paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus, né? Passando por aqui para fazer um vídeo. Esse mês vai ser vídeos referente a uma data muito importante nas nossas vidas. Meu marido está um pouco ausente nos meus vídeos, porque ele tá com a rotina muito corrida por conta do trabalho. Mas a gente vamos fazer vídeo frequente porque é um mês que antecede nosso aniversário de casamento. Para quem não sabe, a gente casou no mês de dezembro, no dia 19. E então até essa data a gente quer estar fazendo vídeo, contando como a gente se conhecemos, o que Deus mudou na nossa vida, o que Deus tirou, o que o amor foi capaz de transformar no nosso ser. Porque à medida que você consegue entender o propósito que Deus tem na tua vida, através da vida do outro, tudo fica mais fácil. Porque Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E quando eu conheci meu esposo foi assim, a gente meio que não entendia que a gente tinha algo além de um envolvimento físico, ou então um relacionamento qualquer, era algo mais profundo, era algo muito de Deus, porque nem eu e nem ele tinha essa aproximação com o Senhor. Por mais que a gente conhecia a palavra, por mais que a gente conhecia o chamado, a gente ainda era muito ausente. Mas quando Deus ele nos uniu, foi para que pudesse tirar a minha vida e a vida dele do mundo. Porque sabemos que o mundo ele não tem nada de bom para nos oferecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqui diz assim, ó, Deus une duas pessoas para que juntas cumpra propósito maior do que cumpriria sozinhos. Porque tem propósitos na vida da gente que a gente jamais conseguiria cumprir sozinhos. Por isso que Deus ele já fez o homem e a mulher, porque ele sabia que um tinha que auxiliar o outro, né? A mulher ela não foi feita para andar nem atrás, nem no chão, nem abaixo. Ela foi feita para andar lado a lado do esposo. E é assim que tem que ser um relacionamento. Glória a Deus, aleluia. É assim, né, amor? Porque lá na Bíblia vai dizer que quando o casal se casa, a mulher, o homem não manda mais do seu corpo, sim, um manda o corpo do outro, porque é uma carne só. Glória a Deus, aleluia, né? A gente se torna uma carne só. Se eu faço algo errado, vai prejudicar minha esposa. Se a esposa faz, igualmente. É isso que a Bíblia nos fala. É tanto que no livro de Coríntios 13 vai falar verdadeiramente o que é o amor, né? O que o amor transforma? O que verdadeiramente a pessoa que tem um casamento em Cristo, a mudança que faz. Então nesse mês intercede ao aniversário do nosso casamento, a gente vai estar passando um pouquinho da né, nossa história, como a gente se conhecemos, o que Deus tem feito na nossa vida, né? Nós vamos estar aqui para contar. Confira essas fotos. Só vitórias, porque tem vitórias? Tem. A maioria é vitórias mesmo, mas sempre tem lutas. Mas a gente sabendo que sem luta não há vitória, né? Glória a Deus. É como se for para uma guerra. Se você não for lutar, nunca você vai vencer. Verdade. Né? Mas nós só temos a vitória se tiver com Jesus. Com Jesus. Né? Porque assim, como a gente tem a vida da gente, ela é baseada em experiências. E tanto eu quanto você já viemos de outros relacionamentos com outras bagagens, muitas das vezes boas e outras ruins. E todo mundo que passa nas nossas vidas, ela tem o poder de deixar marcas, seja elas boas, seja elas ruins. E de certa forma a gente pode trazer isso para a nossa vida de forma de aprendizado. Porque quando a gente está em Cristo Jesus, a gente consegue olhar para o nosso passado de forma de agradecimento. Mesmo aqueles que fizeram mal, ou mesmo aqueles que não fizeram bem, não tiveram, tipo assim, eles não tiveram, como se diz, amor? Eles não tiveram a intenção de fazer o mal pra gente, mas de certa forma magoou, né? Causou uma dor, uma mágoa, mas hoje a gente consegue ver isso
depois que Deus nos apresentou, como uma lição. Por quê? Porque o que a gente passou e o que a gente fez os outros passar, a gente não repete. Porque quando a gente está em Cristo Jesus, a gente consegue ver o que é certo e o que é errado. E diz assim, quando o amor for enviado por Deus, será natural, será real e não te fará mal, te surpreenderá e será abençoado. Eu creio que nosso amor foi um amor abençoado por Deus, porque ele veio enviado por Deus e ele não nos causou mal, porque a gente já está praticamente com 4 anos juntos, 2 anos casados no civil, e a gente não tem mal algum, a gente não tem problema nada assim relacionado ao nosso relacionamento, né? Então assim, é porque a gente somos perfeitos? Não. É porque a gente não tem brigas? Não. É porque a gente temos Cristo. Mesmo que a gente brigue aqui, daqui a pouco a gente estamos conversando, daqui a pouco a gente já tá de porque, boa. né? Porque onde tem duas cabeças, duas pessoas juntas, o pensamento é diferente. Mas só que temos um auxiliador, que é o Senhor Jesus. Que é o Espírito Santo. Então, da hora que você aceitou Jesus, se torna tudo novo. E nenhuma condenação há sobre mim. É verdade. E nem sobre minha esposa. Então, o que Deus nos diz? Se não há nenhuma condenação sobre a gente, então não devemos temer a nada. Né? Porque tem pessoas que nos julgam assim, nesse momento eu tô falando no geral, nem só comigo e meu esposo. Julga aqueles que divorciaram, aqueles que separaram por algum motivo, acha que Jesus ele não vai perdoar, acha que Jesus abobina o divórcio. De certa forma, sim, né? Porque está escrito na Escritura. E quem sou eu para dizer que não? Eu sou conhecedora da palavra e sei que na palavra do Senhor fala que ele é contra o divórcio. Porém, na palavra do Senhor também fala que se ele achar algo que o parceiro achar algo que desagrada, que desagrada diante dos olhos do outro, que ele faça uma carta de divórcio e que entregue. Ou seja, falando com as minhas palavras, se eu achar algo que não está me agradando mais no meu esposo, um adultério, digamos que ofensa, maus trato, é lícito que eu vou lá e faço uma carta de divórcio e entrego para ele. É bom? Jesus fica feliz com isso? Não, irmãos, porque ele quer a família unida. Mas você acha que Jesus está num casamento onde tem contenda, onde tem agressão física, onde tem a agressão verbal? Quem conviveu isso de perto, como eu já convivi, agressão física e verbal, sabe o trauma que causa na vida da pessoa. E graças a Deus a gente tem uma relação do jeito que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é natural. Eu e meu marido, a gente se dá super bem. A gente tem nossos momentos de crises que duram poucos segundos, mas daqui a pouco já tá tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Né? E aqui, eu quero deixar aqui uma reflexão que diz assim: a vida a dois é mais linda e feliz quando os dois têm o mesmo propósito. Aleluia. E prosseguem para o mesmo alvo. Quem é o alvo? Cristo Jesus. Dessa forma, uma ajuda a fortalecer o outro. O que adianta eu buscar a Deus sozinha? O que adianta eu ter um problema e meu marido ele não me ajudar a resolver? Se a gente somos uma só carne, então isso quer dizer que a gente temos que um ajudar o outro, porque aquilo que eu sinto, aquilo que está acontecendo comigo, se nós estamos ligados, automaticamente ele também vai sentir. Então aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que quando um está ligado com o outro, fortalece, né, o outro, e os dois se alegram cada dia mais por servir a Deus junto,
pois o desejo de Deus é unir muito mais as duas vidas, mas também os dois chamados. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa reflexão ela vai nos dizer que o propósito de Deus, além dele unir a gente como casal, ele ainda vai unir muito mais o chamado que ele já tem na tua vida e na minha vida e na vida do meu esposo. Muitas das vezes tem casal que nunca descobriu o propósito que Deus tem na vida deles. Porque não busca, porque não ora, porque não tem sabedoria. Mas Deus, ele não uniu vocês por um acaso. Eu e meu esposo, Glória a Deus. eu e meu esposo nos conhecemos numa empresa onde a gente trabalhamos por um período. E eu costumo dizer que eu entrei lá só para conhecer meu esposo. Porque eu fiquei lá há pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para eu alcançar a minha bênção. E talvez se eu não tivesse entrado lá, ou talvez se eu tivesse dado um não para ele, né, amor? Verdade. Hoje Deus, eu, ele prepara, né? hoje eu não estaria feliz, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês, falando de Deus. Porque quem conhece minha história, quem conhece meu testemunho, minha vida, a vida da Nilvânia de 5 anos atrás, vai saber que realmente eu me transformei de uma forma que até eu mesma, às vezes, eu não me conheço. Porque Deus, ele cria situações, né? Então, eu tinha que estar naquela empresa, você tinha que entrar lá naquela empresa para Deus nos unir em um propósito. Qual era esse propósito? De salvação. De tirar daquele mundo pecaminoso, tanto minha esposa quanto eu. Verdade. Numa vida conturbada, quer dizer. Mas o Senhor, ele, quando ele ama, quando você Glória a Deus, aleluia. como é que diz? É escolhido. Escolhido, meu irmão, você pode estar onde for, Deus vai te buscar. Ele vai criar situações. Mais pra frente a gente vai contar situações que foi criado, que às vezes até a gente nem acredita. Depois você vai olhar e dizer, mas rapaz, como acontece? Porque Deus, ele cria situações. Em tudo, Glória a Deus, em aleluia, tudo que isso Jesus. que a gente falamos, tem que ter no meio o amor. O amor. Se você for lá ler em Coríntios 13, no versículo 4, vamos lá do versículo 3 em diante, vai falar. Se você fizer tudo isso e não tiver amor, você não está fazendo nada. Né? O amor. O casal, a família, tem que ter união, tem que ter amor. Porque o casal que ele não tem o amor em Cristo Jesus é uma vida morta. A gente mesmo, nós dois mesmo, assim, como a gente decidiu fazer esse mês de vídeo falando da gente praticamente, falando um pouco de Deus, falando um pouco da gente, nós dois mesmos somos muito julgados em relação Nossa vivência, né? a nossa convivência. As pessoas elas pensam que isso aqui é algo superficial, que é superficial, Que não é real, né? que não existe, acha que é só fachada, que nós dois vivemos de aparência. Mas na verdade, Só que não Deus é. sabe que não é. Do jeito que a gente é aqui na frente da câmera com vocês, a gente é no dia a dia. E às vezes até melhor, porque aqui a gente fica com um pouco de timidez, a língua embola, a gente fica sem conta, fica com vergonha de estar falando. Então esse mês a gente tirou para falar um pouquinho da gente. Como eu estava falando anteriormente, a gente se conheceu numa empresa, eu entrei lá para conhecer meu marido. E foi um processo muito legal, porque assim, Deus já estava me libertando naquela época e eu não percebia. E engraçado que Deus usou ele para que eu pudesse enxergar isso. Porque ele entrou na minha vida como um amigo, né? Aí o povo fala, tem um ditado que fala assim, mas ninguém namora com inimigo. Mas era amigo mesmo. Ele me respeitava, ele andava na minha casa. Muitas das vezes eu tava lá em cima, eu tava atrasada, ele me dava carona pro trabalho. Eu me recordo que eu jogava chave, eu tava tomando banho, ele não passava da cozinha, ele não pulou as etapas. Ele foi um homem que me respeitou do começo ao fim. Tipo assim, ele não foi aquele homem vazio, diferente dos outros que eu já tinha, né, passado na minha vida, pessoas já tinham passado na minha vida. Então eu vi nele
pessoa que eu podia confiar. Então foi isso que me encantou nele, né? E graças a Deus hoje eu sou uma mulher realizada e a gente tem problemas como todo mundo, mas a gente somos felizes. Tivemos outros relacionamentos, porque tem pessoas que vai dizer, agora são santos. Não. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, que a gente tivemos outros relacionamentos e não tivemos essa sabedoria porque a gente não estava em Cristo. E muitas das vezes, nós mulheres somos a pessoa mais culpada de não dar certo. Porque a palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola ela destrói. E eu já fui mulher tola. E hoje eu posso dizer para você que está aí do outro lado, se você tem um casamento e se você tem certeza que ele é de Deus, lute por ele. Mas lute enquanto você tem ele. Não deixe para lutar depois que você perder. Né? E aqui diz assim, ó, estar com Deus é entender que se minha vida for feita por melhor para mim, mas se minha vontade não for feita, é porque a vontade dele é maior e melhor que a minha em relação a todos os sentimentos, né? Aqui quer dizer assim, né? Se Deus fizer a vontade dele e for boa para mim, independente do sentimento que eu escolher, mas sendo o sentimento que Deus quer, que a gente possa receber, que a gente possa pedir sabedoria a Deus para nos mostrar, pai, isso aqui é do Senhor, esse relacionamento é de ti, porque às vezes a gente entra nos relacionamentos e acaba aqui sendo frustrado, magoado. Aleluia. Né, amor? É verdade. E porque a gente não tem sabedoria de perguntar para Deus, pai, esse aqui é meu varão? É esse aqui que vai viver comigo para a eternidade? E é isso que eu quero para minha vida com meu esposo. Eu quero viver com ele para a eternidade, eu quero que a gente fique velhinho juntos. E é isso, irmãos. É só alegria. Como diz aqui em Coríntios, 1 Coríntios 13, no versículo 5, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita mal. Então o que a Bíblia quer dizer com os dois casais? Que não se irrite, né? Não suspeita um do outro, não suspeita mal, porque o amor ele tem que ser verdadeiro, não tem que ser com leviandade. Verdade, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Porque na Bíblia vai dizer que o amor ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso. Então você não tem que ter Quantas inveja. vezes a gente já teve em relacionamento que você fala pra pessoa assim, eu consegui tal coisa, eu vou comprar tal coisa. Coisão. Tipo, isso já é um tipo de inveja, é um tipo de relacionamento que vocês têm que cair fora. Vou logo falar assim, logo no popular. Quando você estiver num relacionamento que você começar a contar suas conquistas, suas vitórias, e aquela pessoa que está do seu lado não sentir bem, não se alegrar com suas conquistas, esse relacionamento não é de Deus. Porque aquilo que meu marido conquista, por mais pequeno que seja, por mais que seja algo que, olhando de fora, para outras pessoas não tem significado nenhum, mas para mim é uma conquista muito grande. Qualquer conquista que meu marido tenha, para mim é uma vitória muito grande e eu me alegro com as conquistas dele. E é assim também, é assim ele comigo. Se eu tiver algum desejo, alguma coisa e eu concretizar, ele se alegra com a minha vitória. Então assim, tem casal, quando vê o outro conquistando alguma coisa, amor, fica triste, né? Fica triste. Isso é um tipo de inveja. Não compartilha, né? E já tá na Bíblia, isso já falava na Bíblia, né? E diz assim, isso aqui é para aqueles que ainda não perdoou, que passou por algum relacionamento, que não deixou que Deus, né, trabalhasse no coração. E é algo que eu quero falar, irmãos. Muitas das vezes a gente somos prisioneiros pelo sentimento de mágoa, pelo sentimento ruim. E quando a gente alimenta esse sentimento, mais distante de Deus ficamos, mais distante do amor também. Porque se você tem um amor, você está ligado com Deus. Se você não tem amor, você não está ligado com Deus. E aqui nos fala, aqui vai nos falar do perdão. Assim,
Perdoe quem te ofendeu, quem não te ajudou, quem pouco se importou, quem tentou te prejudicar e quem por alguma insatisfação saiu falando mal da sua vida, porque ainda perdoe para que tudo te vá bem e continue assim a sua vida, sem fardos. Porque muitas das vezes quando você não perdoa o outro, você está achando que você não está sendo prejudicado, mas você está carregando um fardo que não é seu. E quando automaticamente você perdoa o outro, você se livra de um fardo, de carregar aquele fardo. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer para nós, né, que quando você perdoa, você deixa esse fardo que não é necessário. O perdão é libertador. O outro que se acerte com Deus pelos seus atos. Então assim, se eu e meu esposo aqui brigar e ele me pedir perdão e eu não perdoar, eu que me acerte com Deus. Ele já fez a parte dele. Então os casais, ele tem que ter esse conhecimento e ele tem que ter sabedoria e tem que saber reconhecer quando estiver errado. Porque não é feio pedir perdão, não é feio pedir desculpa, reconhecer que errou. Fazer igual aquela frase do pastor Cláudio, tu acha, né? Que ele fala, perdoar sim, mas não é obrigado eu gostar. Não é obrigado eu ficar junto. E se a gente for olhar lá para Coríntios 13, no versículo 11, que Paulo vai falar que quando ele era menino, ele agia como menino, falava como menino. Só que quando a gente ficamos velhos, adultos, a gente tem que agir como adulto, com sabedoria. Hoje, se nós pudéssemos, não que hoje a gente não que hoje nós se arrepende do que a gente já viveu, porque tudo é aprendizado, tudo é experiência, e a gente não vai ficar aqui falando, maldizendo do que já passou e das pessoas que já passou também, porque isso a gente, longe de mim e dele falar isso das pessoas. Porém assim, mas se nós tivéssemos a maturidade e o conhecimento da palavra que nós temos hoje, a gente era pessoas totalmente diferentes. Porque Cristo, ele nos muda, ele nos transforma. Só que tem gente ainda que está com a mente tão fechada que não deixou o Espírito Santo transformar a vida. E aqui vai dizer assim, ó, quando ama, ame primeiro com atitudes, depois ame com palavras. Porque tem pessoas que quer postar, quer escrever frase, quer botar fotos, quer fazer um monte de coisa. Nada contra quem faz isso, porque eu sou uma pessoa viciada nisso. Eu mesmo, as minhas redes sociais, se eu pudesse, todos os dias eu postava algo referente a mim ou referente ao nosso casamento, ao nosso amor. Mas mais importante do que isso, irmãos, do que vocês postar na rede social, é a atitude, é você viver, né? É você estender a mão pro seu esposo, é você cuidar dele quando ele estiver doente, é você cuidar da sua esposa quando ela estiver doente, é você ter paciência quando ela estiver com TPM, que é uma fase muito crítica da mulher, que meu marido já sabe, que a gente fica estressado. Então são esses tipos de atitudes que vocês, casais, precisam ter na vida, para que vocês venham a ter uma vida melhor, um casamento melhor. Né? Onde a Bíblia fala que a gente tem que agir como adulto, não como criança. Pois é. Então, assim, a palavra do Senhor, ela vai nos afirmar que o amor, ele é o elo mais perfeito que o Senhor nos deixou nessa terra. Então, por que a gente não vai amar o nosso esposo ou então viver com uma pessoa que você não ama só por viver? Isso também você está desagradando a Deus, porque a palavra do Senhor fala que se você só em pensar, só em desejar, você já está pecando. Então, se você vive algo de aparência, se você faz algo que não existe, você já vai estar desagradando ao Senhor. E Deus, ele não se agrada com isso, porque Deus, ele quer um coração sincero, um coração cheio de amor, coração recíproco, né? E então, assim, a gente tá passando para falar um pouquinho da gente. Continuando a palavra lá em Coríntios, no versículo 14, ele vai dizer que olhar no espelho. O que a Bíblia quer dizer com isso? A gente tem que se olhar no espelho. Você tem que chegar a olhar no espelho, olhar e dizer assim, hoje eu não sou mais menino, eu sou adulto, eu tenho que agir como adulto. Quando a gente ficamos juntos, essa frase ela fala muito com a gente, porque quando a gente ficamos juntos, quando a gente se conhecemos,
pelo nosso passado, pelas nossas histórias de vida, porque que ninguém foi criança, todo mundo foi adulto, quer dizer, foi uma criança adulta. Fizemos muita coisa assim que não era para ter feito. As pessoas falavam que a gente não ia dar certo, pelo fato das nossas histórias. Mas assim, como meu marido falou, quando você é criança, você age como criança. Quando você é adulto, você age como adulto, como o apóstolo Paulo falou. Mas isso não quer dizer que eu era infantil quando eu fazia aquilo, eu era criança. Ele quis dizer no sentido bíblico, quando você conhece a palavra, você se torna um homem. Homem para Deus, ele no sentido bíblico é tanto o homem é a mulher, ou mesmo o homem mesmo. Para Deus ele não tem essa diferença. Então quando você cresce espiritualmente, você entende que você é um homem, né, com atitude de homem, que aquelas práticas erradas que você fazia, você não faz mais. Porque até quando você pensa em fazer, que muitas das vezes as pessoas são falhas, são pecadoras, o Espírito Santo, ele incomoda. Ele só não incomoda aqueles que não estão verdadeiramente em Cristo Jesus. A eles não incomoda. Então, gente, a gente tá passando por aqui para falar um pouquinho da gente, né? Vamos agradecer. Essa semana, esse mês, a gente vai fazer vídeo todos os dias. Quando a gente não conseguir fazer todos os dias, por conta do trabalho dele, mas a gente vai estar aparecendo até a data do nosso casamento, porque a gente quer fazer uma comemoração, não sei como e nem sei aonde ainda, mas estamos programando. E quero deixar Deus proverá. aqui. Deus proverá. Nós somos filhos da promessa. Então, grandes coisas geralmente têm pequenos começos. Por que grandes coisas às vezes têm pequenos começos? Porque quando eu conheci ele, eu achava que não ia dar nada. Eu achava que era apenas mais um na minha vida. E eu acho que ele também tinha esse pensamento. Tinha, amor? Verdade. E hoje estamos aqui, firme e forte na presença de Deus, porque Deus nos uniu para isso. Tanto que fomos muito julgados, né? Porque não ia dar certo, não sei o quê. Mas, primeiramente, é Deus. Quando você... Não fica olhando para quem fala, quando você quem se vai te envolver com julgar, alguém que você vê que o seu coração está satisfeito e o outro também, não liga para o que os outros falam. Segue adiante, tenta ser feliz, porque as pessoas elas têm a mania de querer ser feliz e não quer que o outro seja mais feliz do que ele. Isso é do ser humano, né? A palavra do Senhor já nos diz, né, que a inveja é um dos maiores pecados. A inveja é a pior O nosso macumba. acusador está aí para acusar toda hora, né? Então, assim, o importante é viver o amor. E a gente somos felizes, Aleluia, né? Jesus. A gente estamos aqui já com Amém, Jesus. faz 2 anos casados no civil e 4 anos juntos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Para a eternidade. com muitas pessoas torcendo ao contrário, por muitos julgamentos, mas também com muitas pessoas que torcem por nós dois. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas que desejam a nossa felicidade, muitas pessoas que estão do nosso lado apoiando nos momentos de dificuldade, principalmente minha família, minhas irmãs, a família dele. Então, assim, a gente só tem que agradecer a Deus. Tem as pessoas que não gostam? Tem, vai ter. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Tem aqueles que é próximo da gente, que deveria ser mais próximo, que desprezaram? Tem. Mas aí a gente pede a Deus para o quê? Para interceder, para ir lá, interceder no coração daquela pessoa, porque a nossa parte a gente já fizemos e a gente somos felizes. E a gente também torce para que as pessoas possam ser felizes, principalmente aquelas que já passaram nas nossas vidas, porque a gente está falando de relacionamento, então a gente vamos falar abertamente. Aqueles que passaram nas nossas vidas, a gente pede perdão de certa forma, se nós erramos, e nós, a única coisa que nós temos a fazer é desejar que essa pessoa ou que essas pessoas sejam felizes, assim quanto nós estamos sendo. É isso Amém. que eu quero dizer. Que fique essa palavra para cada um, reflita bem e não ligue para o que os outros falam. Pense somente em um, que é Jesus Cristo. Pois e é. tudo dará certo. Não esquece de deixar o joinha, de se Compartilhe, inscrever, de se inscrever, compartilhar e, como é que se diz? Deixa o joinha de novo. Dá o like, né? Dá o like. Gente, compartilha esses vídeos.
porque eu não estou entendendo por que meus vídeos não estão sendo divulgados, o YouTube parece que não está jogando. Ajuda esse canal a crescer, por favor. E desde já agradeço a todos que são inscritos e aguarde vídeos, porque essa semana, esse mês vai ter vídeo eu e meu marido frequentemente. Todos os dias. Quase todos os dias, porque quando ele estiver em casa, vamos fazer vídeo, porque a rotina dele é muito corrida, né? Amém. Mas um beijo no coração e fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.